Agora, a reforma também não é tudo um sonho cor-de-rosa, né? Uhum. Talvez o Frank seja mais reformado do que eu, né? Eu estou mais dentro de um foco mais próximo do contexto anabatista e ele está mais do lado calvinista. Depois a gente vai brigar aqui separado das câmeras, Tem senão jujuba pega aqui, mal, ó. né? Jogar jujuba. O que acontece? Como existem reformas, essas reformas elas acontecem um pouco diferente. Por exemplo, é muito esquisita e estranha a reforma do Henrique VIII da Igreja Anglicana. Tem uma série de questões. Ele estava com outros interesses, o homem não era grande coisa, né? Lutero era um cara meio bruto, sem educação, né? E assim, muitos protestantes querem ter uma leitura assim, os reformadores são tipo os santos evangélicos, né? Na verdade, os caras também eram um problema difícil, a reforma deu espaço aí para uma série de guerras, teve situações do contexto social que foi difícil, e eu diria que em alguns ambientes, por exemplo, até certo ponto no ambiente luterano, e até mesmo no ambiente anglicano, eu diria que a reforma tirou um pouco de pó do mundo medieval, mas não mexeu tanto, né? E aí é aquilo que eu acho que faz mais sentido, que a gente chama de reforma radical, dizendo, pessoal, tá ruim demais. Vamos começar Resetar esse tudo. negócio de novo, porque não é que a gente vai tirar algumas coisas que não tão legais, a gente precisa de fato de zerar e começar esse processo adequadamente. Então, só para a gente fechar aqui, só que tem um detalhe que a gente tem que chamar a atenção. Isso é decorrência exatamente de uma coisa que vai ser a grande revolução nesse mundo, que é essa retomada da liberdade e liberdade individual. Quando a gente vai, por exemplo, a Wittenberg, que visita os lugares da tradição, um dia eu quero te levar lá para você ver isso de perto com a gente. Quando a gente chega lá, tem um quadro muito interessante dentro da igreja onde Lutero pregava, né? Onde aparece um quadro de um indivíduo na Idade Média. Você vê que o cara está acabrunhado, assim, morrendo de medo e apavorado, né? Diante de tudo. E do lado você tem uma referência ao Lutero, uma estátua do Lutero com a Bíblia aberta na mão e com um ar assim de quem, tipo, eu vencerei, conquistarei o mundo com isso. Quer dizer, com a Escritura Sagrada na minha mão, e tendo, não é a liberdade de falar o que eu bem entendo, não existe uma livre interpretação da Bíblia, existe um livre exame. Surge uma coisa que os reformadores, que eram gente de carne e osso, falando e fazendo bobagem muitas vezes, no meu entendimento, eles olharam para o lado certo. E esse lado certo chama sola escritura. Como é que a sola escritura liberta o mundo na direção de uma civilização melhor? Ela transfere a liberdade que estava no domínio do poder centralizado para o indivíduo. E esse indivíduo, ele é obrigado agora a estar diante da revelação divina, e ele tem o quê? Junto com a liberdade, a responsabilidade de entender isso. É verdade que a tradição protestante tem muitos grupos, tem um monte de igreja aí, porque o pessoal quer a voz do Papa de novo, mas nem a voz do Papa não funciona. O que é a tradição católica? É a TFP ou a Teologia da Libertação? Quantos milhares de ordens diferentes que pensam diferente e até conflitam entre si? Então essa suposta unidade, ela na verdade não existe. Então o que a tradição protestante diz, pessoal? É o seguinte, a bola tá com a gente, nós somos responsáveis. E não é difícil entender porque o sul da Europa, no ambiente da latinidade, na Idade Média, está num nível X, e enquanto o norte da Europa é muito mais atrasado e primitivo. De repente, depois da reforma, você tem uma revolução. Mas vamos falar a verdade aqui, o que é isso? O pessoal enche a bola da Suíça, enche a bola da Alemanha, da Escandinávia, eles são o quê? Protestantes. São protestantes, então faça o favor de aceitar a realidade. Então todo mundo, ninguém quer mudar lá para não sei para onde lá, porque lá é um lugar de IDH elevado. Só tem IDH elevado país protestante raiz. Aí alguém vai dizer, mas o Brasil não é evangélico? Eu vou dizer não, porque a nossa tradição evangélica de protestantismo tem muito pouco. Surgiu um outro movimento aqui, que inclusive é tão místico quanto o ambiente medieval.
Puxa, eu tô até emocionado com o Sayão, porque ele tá parecendo um calvinista falando. Deu até arrepio tá aqui, causando. ó. Deu até arrepio. Mas eu tô usando meu livre-arbítrio pra dizer isso. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui. Não, daqui a pouco ele chega em livre-arbítrio aí, mas eu fiquei até arrepiado, porque parece o calvinista falando aqui. Fiquei emocionado aqui. Ô, Vilela, o cara é palmeirense e vascaíno. Você acha que tem salvação? Por favor, isso? Não tem. Ó, o Vilela é corintiano. Não tem então, como. fui recebido por um corintiano. São Paulino aqui, meu coração saltou. Eu fui sair do carro Você vendo um acha que esse corintiano negócio pra de me ser receber corintiano aqui. tem alguma coisa com o mundo medieval? Com as relíquias, com aquela coisa Tem um assim? tem um pouquinho. Mas assim, voltando um pouco, Sayão avançou um bocado aí. Vamos voltar um pouquinho aqui. O Sayão começou a falar de reformas. Isso é importante frisar, Vilela, porque assim, na cabeça de muito protestante, você tem a reforma. Então a ideia aqui é achar que... uma quebra, Exatamente. Né? Houve um movimento monolítico na Europa anglo-saxã de resistência ou de rejeição do que eles entendiam que eram acréscimos, era uma ruptura com o cristianismo do Novo Testamento, da fé do Antigo Testamento, etc. e tal. Mas o que nós temos de verdade são reformas ocorrendo na Europa a partir do século XV. Na verdade, já no século XIV já começam a haver alguns movimentos ali de contestação do status quo do cristianismo medieval. Então nós temos aí John Wycliffe, Ian Hus, Savonarola. Né? Mas a partir do século XVI nós começamos a ter na Europa, isso que é interessante, vários movimentos de contestação que eles estão ocorrendo em paralelo. Depois eles vão tentar conversar entre si, não vai dar certo, né? Mas você tem na França movimentos de biblicistas tratando do texto original e traduzindo para o francês com Olivetan, entre outros ali, paralelos ao que Lutero está fazendo. Isso que é interessante. Ainda que depois eles vão tentar dialogar, esses movimentos estão correndo paralelamente. Então nós temos aí Lutero, Melanchthon, lá em Wittenberg, né? Lutero até tinha um jeito jocoso e bocudo de falar de Wittenberg, né?